queridos, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje vamos dar continuidade aí falando sobre ácidos nucleicos. Na aula passada falamos sobre estrutura, duplicação, transcrição. Hoje a gente vai falar sobre tradução e especificidade desses ácidos nucleicos. Lembra para vocês quando eu falei lá das letrinhas, do AUC, RNA mensageiro? Vocês podem ter ficado meio assim, caramba, o que é isso? Hoje a gente vai entender o que significa aquelas letrinhas do RNA mensageiro e para que elas servem. Então, só para dar uma contextualizada aqui, a todo momento nosso corpo está sofrendo mutações, tá? Naturalmente. Só que o nosso próprio corpo tem mecanismo para quê? Para conseguir parar aquela mutação ou excluir ela, tá? Para que ela não cause nada de ruim na gente. Isso naturalmente, sem influência de agentes externos, como radiação. A radiação ela é um tipo de onda tão pequeno, dependendo da radiação, ele é tão pequeno que ele consegue entrar na célula, no núcleo da célula e causar uma alteração no DNA. É por isso que quando você tem acidente com material radioativo que libera muita radiação, você tem gerações futuras com problemas genéticos, porque aquela radiação consegue entrar no núcleo da célula e meio que bagunçar todo o DNA ali, beleza? Só que algumas mutações podem ser vantajosas. Se vocês pararem para pensar, os únicos animais que continuam se alimentando com leite depois da vida adulta, vocês tomam leite com Nescau, tomam leite com café, quando a mamãe vai fazer um bolo, ela coloca leite, né? Então, e aí? Outros animais não fazem isso. Por que a gente consegue? Porque a gente sofreu uma mutação na produção da enzima lactase. Né? Alguns animais, quando chegam num certo ponto, eles param de produzir essa enzima. Ou seja, eles não conseguem mais degradar quem? O açúcar do leite, que é a lactose. No nosso caso, a gente consegue. Mesmo depois de velho, a gente consegue continuar degradando esse açúcar do leite. Algumas pessoas têm alergia e outras têm intolerância. Mas a grande maioria consegue produzir ainda essa enzima que degrada o açúcar do leite. É por esse motivo que se você pegar leite e der para o seu gato, para o seu cachorro, enfim, para outro animal ali que você tenha, ele não vai conseguir, seja mamífero, óbvio, ele não vai conseguir degradar aquilo, se ele já for um animal de idade, porque ele já perdeu a função de produzir essa enzima, diferente da gente que continua produzindo para sempre aí. Em alguns casos a gente tem uma diminuída, e aí vem o processo da intolerância, tá? Mas de certa maneira a maioria das pessoas conseguem produzir essa enzima. E aí a gente tem aqui a introdução desse nosso capítulo. Tá? Lembra quando eu falei para vocês na aula passada? O RNA mensageiro ele vai fazer uma fita complementar trocando a timina pela uracila. Aí eu mostrei no outro esqueminha para vocês o que? O processo de tradução daquela fita com a produção de um aminoácido. Aí vocês devem ter pensado, pô, mas não entendi direito como é que isso funciona. Então, aqui a gente entende isso. Né? A gente tem os aminoácidos que são essenciais e os que são não essenciais. Ou seja, alguns o seu corpo produz e outro você precisa obter eles na alimentação. Tá? Então, a produção de proteína, de polipeptídeos a partir desses aminoácidos vão ser produzidos através da fita do RNA mensageiro, onde ele vai ter as bases nitrogenadas, adenina, uracila, citosina e guanina, organizadas de tal forma ali naquela fita que a cada 3 bases nitrogenadas a gente vai chamar de códon, ou uma trinca de bases nitrogenadas. E esse códon, essa trinca, vai ser responsável por ser interpretada e ter ali um aminoácido. Beleza? Então, olha lá, a trinca AUG no RNA mensageiro, o que ele vai fazer? Ele vai induzir o início da cadeia, então você vai ter a codificação desse códon, tendo ali um aminoácido referido por aquela trinca, ou referido por aquele códon. Mais à frente eu vou mostrar para vocês a tabelinha e vocês vão ter melhor essa noção do que eu estou falando. Tá? Tem algumas trincas que elas são especiais. Tá? Elas possuem uma função específica. Olha lá, a gente tem a trinca AUG, adenina, uracila, guanina. Para que serve essa trinca? Ela induz ao início de uma cadeia. Que cadeia é essa? Cadeia de produção de um polipeptídeo ou de um aminoácido.
Então, o ribossomo está passando de boa pela fita do RNA mensageiro, pum, ele identificou AUG. Tá? Ela vem ali, a trinca vem, ele está de boa, está produzindo nada. Tum. Ele entende o que? Opa, aqui é um start, vamos começar a produção de uma cadeia. E aí, ao longo do que ele vem passando por aquela fita, você vai tendo a união de aminoácidos e, consequentemente, a formação de uma cadeia de polipeptídeo. Isso é para dar o start. E você tem também 3 trincas de aminoácidos. Adenina, olha lá, AUAA, UAG e UGA. Eles não geram nenhum aminoácido. Ou seja, o ribossomo está lá produzindo de boa. A cadeia está grandona já de aminoácidos. A proteína é gigante. Pum. Parou, passou por cima de uma dessas três trincas aí, o que acontece? Você interrompe a produção a geração de aminoácidos ali. Então, passou ali, acabou. Cortou, aquela molécula grandona de proteína sai dali e você tem uma proteína formada. Então, é como se fosse uma fábrica mesmo. Você tem a informação, você tem um cara que interpreta, ou seja, que traduz aquela informação, e você tem aquele que vai trazendo material para ser construído aquela substância que estava na receita. Basicamente dessa forma. Tá? Então, olha lá. Aí ali embaixo só falando que a metionina, ou seja, aquela trinca lá, AUG, ela indica para o ribossomo que para ele começar a leitura da fita do RNA mensageiro, porque vai começar a produção. E aqui do lado a gente tem os aminoácidos que a gente possui aí nesse processo de formação de proteínas. Lembrando a vocês que as proteínas são compostas por partes menores, por monômeros chamados de aminoácidos. Não é para assustar vocês, óbvio, mas aqui a gente tem um quadro completinho de todas as trincas de aminoácidos e o aminoácido que ele gera. Então, olha lá, você tem ali embaixo, em amarelinho, o que? A metionina, que é o iniciador. Então, o ribossomo vem lendo aquela fita, pum, parou no AUG, ó, AUG. Ele viu o quê? Vamos começar a produção. E aí você começa a produção, os aminoácidos vêm vindo, e você vai tendo a produção de um polipeptídeo. Caso contrário, se ele passar por algum daqueles que estão em vermelhinho ali, é para quê? Parou. Não precisa mais produzir porque a fita já se encerra aqui. E aí você tem a formação daquele composto. Todas as outras ali você tem leucina, alanina, valina, glicina, arginina. Todas essas são aminoácidos decodificados através desses códons ou dessas trincas de bases nitrogenadas. Olha lá, aqui a gente tem exatamente aquilo que eu falei para vocês da produção de proteína. Olha ali, você tem tá vendo aquela subunidade menor e subunidade maior, aquele marronzão ali? Aquilo ali é o ribossomo. Tá? Vai ser o cara que vai fabricar ali os peptídeos, as proteínas. Você tem a fita, que é fita de quê? De RNA mensageiro, que veio lá do DNA com as informações. Você tem o códon. O que é o códon, professor? São aquelas, lembra das 3 letrinhas? As 3 bases nitrogenadas que vão vão referenciar a algum aminoácido. E você tem o RNA transportador trazendo quem? O aminoácido que vai se ligar perfeitamente naquele códon. Então, olha lá, você tem eles trazendo, eles vão se juntando dentro do ribossomo e você vai tendo a formação da cadeia peptídica. Aqui nesse exemplo aqui é a mesma coisa. O esquema é o mesmo. Fita de RNA mensageiro, ribossomo atuando ali com seus sítios ativos. Se você ver ali, ó, tem 3 espacinhos ali. Ó. Um está a bolinha verde, o outro está a bolinha vermelha sendo formada, e no último lá você tem o RNA transportador saindo de dentro desse ribossomo para buscar outro aminoácido. Então é um processo bem por escala mesmo, bem organizado. E você vai ter sempre esses caras participando. RNA mensageiro, ribossomo e RNA transportador. Tudo isso fazendo o quê? A produção de uma proteína futuramente. Né? Então aqui a gente tem outro exemplo ali. Ó. Aqui está até um pouco mais explicado. Olha ali. Você vê que os RNAs transportadores estão trazendo o quê? Você vê lá o DNA dentro do núcleo, em azul. Você vê o processamento você vê a formação do RNA mensageiro, que é aquela fitinha vermelha, amarela e azul.
Ou seja, são 3 proteínas diferentes. Para onde que vai tudo isso? Para onde que vai esse RNA mensageiro? Para o ribossomo. Olha ali, ribossomo, ele está vermelhinho nessa imagem. Você vai ter os sítios, olha ali, a fita do RNA mensageiro, tá? GUAUU, GGU. Vocês estão vendo ali, nessa imagem ali no vermelhinho. Tá? E olha quem está trazendo ali os aminoácidos. O RNA transportador, esse que parece uma chave. Olha ali, metionina, glicina, valina. Tá? Então ele vem trazendo e dentro do ribossomo ele vai juntando, tá? Vai complementando ali. Pá, 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 pá. Complementou. E cada vez que ele complementa, ele gera uma cadeia. Cadeia, 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 até que passe pelo ribossomo alguma daquelas 3 trincas de stop e aí você para com a produção daquela cadeia de proteínas. Então, através do projeto Genoma, você descobriu que possui 25 mil genes, olha lá, que podem ser transformados em RNA mensageiro, ou seja, futuramente pode gerar uma proteína. Porém, a gente tem 4 vezes mais o número de proteínas. Então, pensaram o seguinte, deve acontecer alguma coisa aí que faz com que tenha essa diferenciação maior. E aí você tem um processo de quê? De splicing. Esse splicing ele faz o quê? Ele tem ali a função de retirar partes ali dentro daquela cadeia de RNA, né, do pré-RNA, que não serve para muita coisa. Tá? Então você tem ali os introns e os exons. Os exons vão ser regiões que sim vão formar cadeias que sim vão ser decodificados, vão gerar um aminoácido, consequentemente vão estar atuando na cadeia polipeptídica. Esses introns são regiões que ficam ali dentro e que não vão ser decodificados. Então você tem esse mecanismo de que, tipo uma tesoura, ele vem, ele corta, tira esse intron, que não serve para nada, e junta os exons. Então ele faz meio que uma seleção do que vai ser utilizado ou não. Tá? Em alguns casos esse intron pode ficar ali? Pode acontecer. Tá? E é nesse caso aqui do splice que muitas mutações ocorrem, porque você pode acabar cortando o lugar errado, juntando no lugar errado e consequentemente você vai ter uma proteína sendo formada por uma fita de RNA mensageiro errada, tá? Por um processo de erro ali na hora do splicing, ou seja, de cortar e juntar. Então, exemplo, vamos supor que em vez de ele cortar o vermelho certinho ali, ele corte só a metade. Pum, tirou metade daquele intron. Colou. Na fita do RNA mensageiro funcional, aquela que vai ser transformada vai ser entendida, futuramente vai gerar uma proteína, ele vai conter ainda aquele carinha ali no meio. E aí a interpretação desse carinha vai gerar um aminoácido e vai gerar uma mutação. Na maioria das vezes, ela não traz muitos benefícios não. Tá? Então, ou o seu próprio corpo pode acabar destruindo aquela célula depois, ou aquilo ali vai ficar e vai causar algum problema dentro daquele organismo. Então aqui, muita gente pensa na mutação, vou ganhar superpoder, não sei o que, X-Men, Tartaruga Ninja, vou voar, não sei. Vou ter uma mutação braba. A expectativa é essa, né? É o que a cultura pop traz pra gente e o que a gente tende a imaginar. Mas a realidade é o que? A maioria das vezes você adquire uma doença. 2 exemplos aí que eu trouxe para vocês. Fenilcetonúria e anemia falciforme. No caso da anemia falciforme, você tem um erro na expressão. Você tem um erro na expressão da hemoglobina, que é a proteína que forma células vermelhas, e esse erro faz com que ela tenha forma de foice, ela fique achatada. E qual o problema disso? Ela não tem tanto espaço dentro dela para poder transportar o oxigênio e ela também facilita o entupimento de veias e artérias, pequenos vasos. Por ter essa forma, ela vai ter uma facilidade maior de se aglomerar. Tá? E no caso da fenilcetonúria, e essas pessoas com fenilcetonúria, elas vão ter um problema na hora de decodificar certos aminoácidos. Tá? Elas não conseguem fazer isso direito, e esse aminoácido futuramente ele iria dar origem a quem? A melanina.
Então as pessoas que têm esse problema não é. Então as pessoas costumam ter a pele bem clara, cabelo louro, mas isso também causa um problema de cognitivo. Então essas pessoas têm também um atraso na questão cognitiva, além de ter cabelo e peles bem claras. Mas não chega a ser um albino. Tá? E falando um pouquinho mais sobre as mutações, como é que isso ocorre? Olha ali, você tem o DNA, você tem o RNA e você tem a formação do glutamato. Beleza, formou ali a hemácia, show de bola. Olha aqui no caso da anemia falciforme, a mutação que ocorreu. Você tem, ó, em vez de você ter uma timina, você vai ter o quê? Uma adenina. E aí quando você formar a fita do RNA mensageiro, você vai formar uma fita que vai gerar um outro aminoácido. Em vez de gerar um glutamato, que vai gerar uma hemácia normal, ele gera valina, que vai gerar essa hemácia com forma de foice, meio curvadinha. Então, é daí que vem a mutação. É qualquer alteração no material genético, seja ela benéfica ou não. É uma alteração. Então, se vocês pararem para pensar, tudo é proteína. E tudo vem da onde? Do DNA. No DNA você tem a receita e você tem aquele cara que copia a receita para levar para outro. Tá? Só que nessa hora de copiar, pode sair com erro. O erro pode estar no DNA ou o erro pode estar na hora da cópia. E aí, quando chegar lá na frente e você for gerar uma proteína, aquela proteína vai ser gerada de uma forma errada. E aí pode trazer alguns problemas, como eu falei para vocês, a anemia falciforme ou fenilcetonúria. E aqui a gente tem alguns tipos de alterações que podem acontecer nos cromossomos, alterações estruturais. Ah, professor, o que são os cromossomos? Vamos lá. Você tem a fita de DNA toda desembolada dentro da célula. Tá? Antes dela começar a divisão celular, precisa fazer o quê? Se condensar. Essa condensação forma os cromossomos. Né? Então, esses cromossomos nada mais são do que as fitas de DNA, só que mais coladinhas umas com as outras, mais juntinhas, mais apertadinhas ali no mesmo local. Então, você tem aquelas que são de deleção. Tá? Então, você tem alterações ali estruturais que são de deleção, ou seja, foi deletado. Você tirou aquele pedaço e quando gerou ali o novo, gerou faltando uma parte. Tá? Você tem as alterações de duplicação, ou seja, você tem a fita mãe, olhando aquele gene ali, ó, botou em cores verde, azul, verde, branco e vermelho. Quando você gera uma fita nova, ocorre a duplicação daquilo ali. Então você vai ter dois dele. Isso aí, quando for interpretado mais à frente, vai interpretar uma proteína diferente, vai causar um problema. Você tem a inversão. Olha ali, você tem a troca. Né? Os genes trocam de lugar. E mais uma vez, quando aquilo for gerar uma proteína, vai gerar uma proteína diferente, vai causar uma mutação, vai causar um problema, vai causar uma doença. Enfim, depende de em que lugar, depende do local que isso ocorreu e a proteína que ele vai estar formando ali. E essa translocação aqui é o mais doido que tem. Simplesmente na hora lá da tesourinha, né? Na hora de você formar a fita nova, o que acontece? Ele inverte. O gene que estava em um cromossomo vai para o outro e o que estava nesse outro vai para o um. E aí você também pode ter ali problemas relacionados a isso. Tá? Qualquer alteração que você faça que atinja o DNA, que atinja o material genético, pode te causar algum problema. Então, olha lá, mutação cromossômica estrutural do tipo translocação. Aí tem esse cara aí do lado do desenho do Ben 10, como é que ele foi formado? Pedaços ali de vários tipos de DNA diferentes, só um exemplo, né? E formou ele. Beleza, você formou um organismo, mas ele é todo misturado, ele tem um pedaço de cada um. Né? E é realmente isso que a translocação quer dizer. Você tirou o pedaço ali, inverteu tudo, e na hora de expressar aquela característica, você expressa ele dessa forma aqui, todo bagunçado. Tá? E aqui a gente tem o cariótipo humano, 23 pares de cromossomos. A gente tem os cromossomos autossômicos, que vão gerar todas as características do seu corpo em relação a proteínas, e você tem o último par, né? Você tem 22 pares de cromossomo autossômico e um par de cromossomos sexuais. Mulheres XX e os homens XY. Nesses cromossomos sexuais também vão ter características pertinentes a cada sexo, ao sexo masculino e ao sexo feminino. Então,
qualquer alteração que você tenha aqui nesse cariótipo humano, nesses 23 pares de cromossomos, ou seja, nesse material genético, você futuramente poderá ter problemas. Aí a gente vai ver mais à frente alguns tipos de problemas que podem ocorrer nesse sentido. Então, galera, espero que tenham gostado. Ácido nucleico, principalmente essa parte de tradução, de aminoácido, é uma parte meio complicadinha, tá? Mas a gente vai ter nossos encontros no Zoom para poder tirar todas as dúvidas, fazer exercícios juntos, comentar sobre os exercícios e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Valeu!